Manda a Kelly aí para a gente começar. Boa noite, Kelly. Boa noite, Jana. Tudo bom? Tudo bom? Então, já conversar um pouquinho, né, sobre esse outro modo de trabalho, né, da cirurgia. A gente teve uma live aqui, tem acho que umas 2 semanas sobre a rotina de cirurgia volante, né? Isso. E as pessoas acham que é realmente o único modo, né, de trabalhar com cirurgia. Aí a gente propôs essa live, né, para a gente conversar um pouquinho sobre os outros modos de ser cirurgião. Pode se apresentar aí, então, Kelly. É exatamente isso, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a Janaína pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre cirurgia, né? Um assunto que a gente gosta bastante. Pois é. Então é isso, meu nome é Kelly, né? Eu sou médica veterinária formada pela Rural, com residência em cirurgia e oncologia pela Universidade Federal Fluminense. É, Faço pós-graduação em oncologia também pelo Instituto Qualitas e sou mestranda da Rural atualmente. Então, a gente montou um roteirinho, né? Mais ou menos o que a gente queria falar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar nos comentários que a gente vai respondendo conforme for desenrolar aí da live, né? Se quiserem ir E mandando a live aí no aviãozinho para os amigos, para quem achar interessante que vai gostar da live também, mandem aí para todo mundo. quando você quiser iniciar, a gente Acho começa. que pode iniciar. Passou quase 5 minutos, acho que a gente pode iniciar, o pessoal vai entrando. Então tá, né? Eu vou falar basicamente um pouquinho sobre a minha caminhada, né, na cirurgia veterinária. Assim que a gente forma, ainda mais pra gente que gosta de cirurgia, eu sei que é difícil para todo mundo, né? Mas a cirurgia é uma parte muito prática da medicina veterinária, né? Então a gente às vezes sai um pouco cru da, da graduação, né? E aí já cai Bastante, no né? mercado. Exatamente, né? E aí a gente cai no mercado de trabalho querendo operar e é um pouco complicado, né? Então, eu sempre procurei descobrir tudo que a veterinária ela podia me oferecer durante a graduação, mas chegou um momento em que a gente se apaixona pela cirurgia e aí a gente não quer outra coisa, né? Pelo menos aconteceu comigo. Comigo Então, também. durante. É, eu lembro de você lá no hospital, Jana. Então, É, assim, lógico. acho que a Jana é minha veterana, né? Ou voterana, alguma Eu coisa não assim. tenho muito turma, né? Eu não tenho muita turma, porque eu troquei de curso. É. Então, durante a graduação, assim, a partir do momento que eu descobri que eu me interessava pela área de cirurgia, eu procurei focar nessa área, né? Então, lá pelo sétimo período, depois de técnicas cirúrgicas, basicamente. Então, eu fui monitora de cirurgia durante a graduação, né? Eu fui bolsista de iniciação científica durante a graduação na área de cirurgia. E eu sempre gostei muito da área acadêmica, não sei a Jana, né? Mas eu sempre me interessei muito pela área acadêmica. Eu gostava muito de ensinar, eu gosto muito até hoje, mas eu gosto muito da parte prática da cirurgia. Então, assim que eu saí da graduação, eu tentei a residência, né? E aí eu fui fazer residência lá em Niterói, na Universidade Federal Fluminense, né? Um beijo para todos. E tem até gente da UF aqui que eu vi. Fui fazer residência lá. E diferente da residência da Rural, a residência da UF ela é uma residência multidisciplinar, né? Então a gente roda em todas as áreas lá. E o setor de cirurgia, ele é um setor onde a oncologia também faz parte. Então a gente trabalha nas duas áreas, a gente trabalha com cirurgia e com oncologia.
Então, lá na UF, me despertou o interesse por oncologia também, algo que eu não tinha visto tanto na rural. Na rural, eu foquei realmente mais em cirurgia. E aí eu consegui agregar as duas áreas na minha vida, né? Ainda mais que é uma especialidade que muitos dos pacientes eles terminam em algum procedimento cirúrgico. Então, As foi muito cirurgias bom para mim. reconstrutivas da vida, né? As cirurgias Sim, reconstrutivas da vida, que eu adoro, que eu exatamente, mais também. gosto. Também. Lá a gente tinha bastante cirurgia reconstrutiva, tinha as mastectomias, as nodulectomias, né? Muito animal com mastocitoma, sarcoma de tecido mole. Então, assim, era bem vasto nessa parte de oncologia pra gente, né? Diferente da Uhum. rural, que também tem a parte de ortopedia e tudo mais. Lá na UF não tem, a gente focava realmente mais em oncologia. Então, assim, depois da graduação, eu fui para residência mesmo. E quando a Jana veio conversar comigo, ela deu a ideia da gente falar sobre cirurgião fixo em alguns lugares, né? Então, o que eu pensei de conversar com vocês? Quando a gente sai da graduação, a gente fica realmente muito sem saber o que fazer. Meio Então, perdido. a primeira coisa, assim, o primeiro passo que eu sempre oriento alguém que gosta de cirurgia, não que necessariamente a pessoa tenha que fazer uma residência, mas a residência conta bastante, assim, na parte tanto teórica quanto prática, para uma pessoa que realmente gosta de cirurgia. Então, eu A sempre residência te dá pode aquela falar. segurança, né? A residência te dá aquela segurança, porque você tem seu professor ali que vai estar respondendo por você qualquer coisa, então você tem uma segurança maior de qualquer procedimento, alguma coisa que você não saiba fazer, tem o R2 para te auxiliar, né? Tem o professor para você bater lá na porta para pedir auxílio, pedir para auxiliar na cirurgia, como proceder. E aí você tem que falar na rotina, né? A rotina de um hospital universitário é muito grande. Então você vê muita coisa e você cria prática e essa segurança, né? Porque eu, quando saí da faculdade, eu não tinha coragem de operar. Eu morria de medo. Exatamente. Assim, Eu a morria gente, de medo. mesmo a gente sendo monitor da disciplina durante a graduação, fazendo iniciação científica, às vezes até participando dos projetos de castrações, por exemplo, lá na Rural Uhum. tem o projeto de castração, o aluno pode colocar a mão na massa mesmo, mas assim, a gente sai um pouco inseguro, né? Um pouco, eu quero Com dizer, bastante certeza. inseguro, né? Porque a Então, responsabilidade passa a ser nossa, né? Qualquer exatamente. problema é com a gente. E a residência, ela me deu essa segurança. É lógico que tinha alguns procedimentos que a gente realmente ficava muito inseguro e alguns professores ajudavam, e isso foi muito bom durante os 2 anos. A gente aprendendo a lidar com o proprietário, foi até a live da semana passada que a É. Juliana fez, né? Lidar com o E proprietário, isso também é muito importante. lá em Niterói tinha proprietário de todos os tipos, né? Pessoas mais humildes, pessoas com uma situação financeira maior. Então, assim, a gente aprendia a lidar com todos os proprietários Todo tipo de e pessoa. tomar segurança, né? Adquirir segurança para fazer um procedimento cirúrgico, né? Até entrar na residência, eu ainda não tinha feito um procedimento, uma cirurgia minha, né? A cirurgia foi da Kelly. Então, assim, lá É, eu eu tive essa oportunidade. Eu, antes da residência, tinha feito uma cirurgia só, que foi uma orque num cachorro, em cão. E, nossa senhora, foi assim, foi péssimo. Assim, foi depois tudo certo, mas é aquela coisa, a dona da clínica do meu lado, vigiando para ver se ia fazer tudo certo, nervosa. Acabou que deu edema, se eu não me engano, no pós-operatório. Complicação normal que pode E acontecer, mas assim, não. acontece qualquer coisa, a gente já fica imaginando um monte de coisa, né? Pensei no vaso Exatamente. errado, liguei no vaso errado, o animal vai morrer, Exatamente. enfim. Esqueci de ligar alguma coisa. Exatamente. Então, assim, é uma ótima experiência para quem realmente quer cirurgia. Assim, as outras especialidades também, mas eu acredito que seja uma ótima experiência para quem quer a área de cirurgia. Então, assim, é uma oportunidade de você ficar fixo em um local por 2 anos, aprendendo com pessoas mais experientes que você também, que podem te ajudar, que podem te auxiliar. Você mesmo atendendo seus pacientes, operando seus pacientes,
Pegando os pós-operatórios, né? Então, assim, o pós-operatório ele é muito importante. Muita gente, às vezes, opera e aí, né? O que aconteceu? Então, assim, a gente tem uma oportunidade de acompanhar aquele paciente, né? Ainda mais nas cirurgias As cirurgias reconstrutivas. quando eu faço volante acontece isso, né? De ir fazer a cirurgia e acaba que o pós fica para o clínico fazer, né? Mas eu tô também sempre mandando mensagem para o clínico para saber como é que tá evoluindo, porque querendo ou não, a responsabilidade é nossa, né? Então, se der alguma Exatamente. complicação, se der algum pepino, não é o clínico que tem que resolver, né? É a gente. Foi o teu nome, né? Você foi a pessoa que operou aquele animal, Exatamente. né? Então, é Exatamente. importante. Eu acho que uma das vantagens de você estar fixo em um local é essa, de você poder acompanhar o teu paciente, de você poder entrar com as medicações necessárias, porque senão cai na mão de um monte de gente e realmente fica muito difícil, né? Assim que eu saí da residência, eu fiz volante também, ainda faço, né? Mas é complicado, né? Muitas vezes você vai lá, opera, aí você quer notícia. Eu sou uma pessoa que eu quero notícia do animal. Então, você fica mandando mensagem, às vezes você não tem um retorno. Então, uma das vantagens de você ficar fixo em um local é esse, né? Poder acompanhar aquele teu paciente. Ainda mais que uma pessoa que trabalha com oncologia também, então você tem que acompanhar o paciente direto, né? Aquele paciente vai ficar um bom tempo com você. Tem que acompanhar mesmo. É. E outra questão, né, que difere aí dessa questão de trabalhar fixo num lugar, né, não falando da residência, mas diferente do volante, né, que você pode agendar, pode marcar para tal dia, tal horário. No fixo você tem o seu horário certo na clínica, né? Seja lugar que precisa do cirurgião ficar na clínica no horário do plantão, né, que seria. Mas, pelo menos onde eu trabalhei como fixa, eu tinha o horário, os meus dias certos, o horário certo, mas eu não precisava estar lá se não tivesse cirurgia agendada. Mas não era eu que agendava as minhas cirurgias. Era a clínica que Sim. agendava, eu marcava os horários, cirurgia, revisão, consulta pré-cirúrgica. E aí eu ia lá, fazia o que tinha que ser feito e voltava depois só se tivesse emergência, né? Acho que você falou que é mais ou menos assim também, né? Que você Isso. faz. Atualmente, eu estou trabalhando em um local que é basicamente assim, né? Eu sou fixa em alguns dias da semana e a gente, como está fixo aqui, consegue acompanhar esse paciente, né, durante a semana. E tem um contato maior com os clínicos que estão aqui e tudo mais, que muitas vezes vão ficar na internação com o teu paciente. E é exatamente assim como a Janaína falou. Tem a minha agenda, né? A gente organiza os melhores horários. E eu não preciso estar aqui fixa durante todo o plantão. Eu tenho a minha agenda, mas acabou a agenda, eu vou embora e fica só para emergência mesmo, né? Existem alguns lugares que são assim, né? Alguns hospitais que são assim, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei em outros estados, né? Mas atualmente eu trabalho nesse local e é assim a rotina. E se alguém tiver alguma pergunta, olha eu, né? Se alguém tiver alguma pergunta sobre a residência, quiser tirar alguma dúvida, né? A Janaína fez um outro local também, a residência, né? Então, assim, é bom a gente compartilhar Lá essa na UENF é um pouco mais diferença. parecido com a rural, né? Porque lá a gente ficava só na cirurgia mesmo, né? Lá quando eu fiz, eu fui, acho que fui a terceira turma de residente de lá. Então era meio novo ainda, né? A rotina de lá era grande, mas não era igual a rotina da rural, né? Que é aquela loucura. E lá o que a gente De todos os hospitais que eu passei, a rural tem uma rotina maior e doida. Mas é uma rotina muito boa. A gente consegue pegar bastante casos diferentes. Aí lá na UENF a gente pegava muita ferida, a gente tinha uma rotina muito grande de tratamento de ferida e a gente tem o Lacerda, né? Então a gente tinha muita rotina de cirurgia torácica,
shunt, essas cirurgias mais diferenciadas, né? Vídeo também, mas mais a parte experimental. Eu acho que isso foi muito bom, porque a gente sai um pouquinho daquele mundinho das cirurgias de rotina normais, né? E aí a gente vê ali uma toracotomia, a gente já auxiliei em cirurgias torácicas, a gente vê ali o coração batendo na tua mão, por cirurgias Super diferente, distantes. né? Coisa que a Então gente não são está cirurgias acostumado a que ver tanto, né? não estão na rotina assim tão assim, né? São poucas pessoas que fazem e fazem bem feito, né? Então, eu no começo queria muito ter feito na rural, né? Mas eu acho que sair de lá foi muito bom, porque a Eu, gente eu vê sempre penso isso também. porque a gente vê outro mundo, né? Outras condutas, outros tipos de tratamentos. Já estudou a graduação inteira na rural, já sabe como é aquele lugar, como é que é as condutas ali. E aí, ir para outra faculdade, eu sempre recomendo. Por mais que você queira fazer na sua universidade, é bom, você já conhece tudo ali, quer continuar ali e tal. Sim, Mas sair ali do seu mundinho e conhecer outras pessoas, outras condutas, outros tipos de tratamento é muito enriquecedor, mais enriquecedor do que você ficar sempre ali na mesma universidade, né? Você não sim, abre sua mente, né? Não cresce tanto. sim. Que nem você falou, quando eu saí da graduação, eu queria passar na rural. Então, assim, É, era eu um também. objetivo, rural. Só que a gente não entende muitas coisas da nossa vida, como é que acontece, tudo tem um propósito. Então, assim, quando eu fui para a UF, eu comecei a pensar dessa forma. Assim, como Aham. foi bom eu ter conhecido, além de uma outra universidade, outras formas, né, de se operar. Existem diversas técnicas e, assim, os professores, eles têm as suas preferências. Então, você conhecer diferentes lugares acaba você moldando o que você gosta de fazer, como você gosta de fazer. E foi muito bom para mim, além de você fazer um network com outros professores, com uma outra universidade, você conhecer gente nova, assim, de outros lugares. Então, para mim foi muito bom. Mas eu pensava dessa forma, que eu tinha que fazer na rural. A rural, eu tô lá na rural atualmente, né? Amo a nossa rural, assim, é a nossa Não casa, tem né? como, né? Não tem Não como tem não. como. A todo ruralino é apaixonado, eu amo rural. Lá Exatamente. na UF, o pessoal mesmo me zoava, porque assim, você saiu da rural, foi pra UF, acabou a tua vida, né? Você vai ser zoado pra sempre. Mas aqui, até a Roberta aqui botando. Roberta lá da UF. A UF foi muito importante para mim, assim, eu aprendi muita coisa lá. Tudo que eu sei hoje fora operando, a UF me deu a prática, né, de poder operar, de poder ser uma cirurgiã, né? Porque até então a gente era um protótipo de cirurgiã, né? Boa, A gente, exatamente. A gente tem aquela a gente estava vontade, né? aprendendo, né? Eu Mas. comecei Eu comecei após, antes da residência, né? Porque eu não passei de Aham. primeira na prova de residência, aí a gente cai no plantão, né? E aí eu comecei após porque eu queria cirurgia, né? E mesmo com a pós, a gente tem as aulas práticas na pós e tudo mais. Eu não tinha a confiança que eu ganhei com a residência, né? Tive Exatamente. muita prática. Então, assim, a primeira coisa de você ficar fixo em um local, eu oriento a residência mesmo. Uma segunda opção é você fazer um mestrado na área de cirurgia, né? Assim, o mestrado, ele é mais voltado para quem quer uma área acadêmica. Então, assim, o meu objetivo foi fazer a residência e depois o mestrado. Era algo meu. No mestrado você vai ter muita teoria, mas muitas vezes você só está naquele teu experimento. Então, assim, são 2 anos que você pode ficar fixo num local fazendo o teu experimento, mas pode ser que acabe o experimento e você não tenha uma outra oportunidade. Por exemplo, É, Quer pode falar? falar. Lá na Rural, eu faço na área de cirurgia. Então, mesmo que eu não esteja desenvolvendo o projeto no momento,
eu consigo ficar no hospital, eu consigo participar das cirurgias do hospital, se eu quiser ter algum contato com pessoas de lá, eu consigo. Então, é algo bom. Agora, pela pandemia que Tá fechado, né? isso, né? A gente não tá tendo como fazer, mas para mim é bom, porque eu consigo continuar na área acadêmica e na área prática da cirurgia lá. Eu acho que a maior desvantagem mesmo do mestrado para quem quer operar na prática mesmo, né? É essa questão de você acabar ficando. Você tem que focar no seu projeto, né? Então você fica 2 anos desenvolvendo uma coisa só, né? Focada ali naquela coisa. Mas lá na UENF também era mais ou menos assim. Os mestrandos não ficavam no hospital, né? Mas tem a UEA lá, que é a unidade de experimentação animal, que é uma extensão cirúrgica do Lacerda, onde ele faz as cirurgias lá. Então, os mestrandos, doutorandos dele acompanham muito as cirurgias dele. Então, acompanham muito essa parte de cirurgia avançada, né? Então, é uma boa, mas eu acho que se você não tem prática nenhuma, ir para um tipo de mestrado assim, eu acho que já não é tão bom, porque para você querer já ir para uma parte mais avançada de cirurgia, sem saber o básico, sem saber a rotina, eu acho que dificulta bastante. Sim, Porque, né? Foi por né? isso que eu falei, né? De você, no meu caso, né? Eu fiz a residência antes, porque eu queria prática, mas eu também queria a parte acadêmica. Então, eu entrei no mestrado depois já com tudo que eu podia ter levado de prática da UF. E aí a gente vai aprimorando, né? E no meu caso, uma terceira opção é você trabalhar em hospitais que te dê a possibilidade de você operar, né? Comigo aconteceu basicamente assim, né? Eu formei, saí da residência no caso, né? E fui trabalhar em algumas clínicas. E na maioria das clínicas a gente não era só o cirurgião. A gente também é o clínico e tudo mais, a gente é algum outro especialista. E aí eu fui conseguindo espaço como especialista para poder atender os meus pacientes. Então, basicamente, eu operava os pacientes que eu atendia, né? E atualmente eu estou como cirurgião, cirurgião em um hospital, e todos os pacientes de cirurgia vêm para mim, né? Exceto a parte ortopédica, eu não faço ortopedia, então vai por ortopedista, mas todas as outras cirurgias gerais, cirurgias oncológicas, cirurgia reconstrutiva, enfim, tudo vem para mim, né? Tem mais alguns outros cirurgiões também, e a gente se divide nos dias. Mas tem sido muito, muito bom. Assim, tem casos até que eu nem peguei na UF durante a residência que eu pego nesse hospital. Então, tudo aquilo que eu aprendi do básico, né? Tudo aquilo que eu aprendi de cirurgia geral lá, me possibilitou fazer o que eu faço hoje. Né? Então, assim, a gente tem que estar sempre se especializando, a gente tem que estar sempre fazendo curso. Fora isso, eu fiz alguns cursos também, eu tento sempre estar me atualizando, mas... Os cursos são essenciais, né? Porque é o que a gente aprende na faculdade, quando a gente termina a residência, já não é mais a mesma coisa que a gente aprendeu na faculdade, né? A não medicina é. evolui muito rápido o tempo todo. Não é. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, mas tem sido um local com grande volume de cirurgias que me possibilita fazer as diferentes coisas. E, assim, nesse local, eu sou cirurgiã, então eu sou cirurgiã. Eu vou ter que bater cabeça em alguns casos, eu vou ter que entender algumas coisas diferentes. É sempre muito bom você ter colegas cirurgiões que te ajudam. Então, assim, tem bastante gente que está sempre comigo. Inclusive o pessoal lá da UF, o pessoal da Rural. Então, sempre que tem uma dúvida, a gente tira uma dúvida, né? A gente se fala, porque sozinho a gente não consegue fazer muita coisa, né? A gente tem que sempre estar com alguém. A gente tem que ter boas pessoas ao nosso lado, né? Bons aliados. Então, nesse local tem bastante movimento e tem um grande volume de cirurgias. Isso é muito bom para uma pessoa que quer operar. Sai muito do básico da castração, embora a castração seja uma cirurgia bem complicada para um recém-formado. Eu sempre falo isso, né? Muita gente banaliza a castração, mas assim,
os problemas que eu já vi, as complicações que eu já vi de pós-operatório de castração, a gente precisa abrir um pouco mais o olho, né? Então, assim, a gente sai um pouco das cirurgias de rotina, né? As OSHs, as ORQECs, né? E aí a gente consegue pegar e aprender cirurgias mais complexas, né? Isso tem sido muito bom para mim, você estar fixo em um lugar. E você estava falando da OSH, as pessoas banalizam muito, né, a OSH, mas é uma cirurgia que você tem que saber fazer ligadura, saber manusear uma pinça decentemente, saber fazer transfixação, saber anatomia para achar o ovário. Então, ela tem muita coisa envolvida que as pessoas acham que é fácil, né? Mas acho que é muito mais complexo do que uma cistotomia, por exemplo, né? E as Ah, pessoas sim, têm claro, medo de fazer cistotomia, mas não têm claro. medo de fazer uma USH. E assim, eu já vi pessoas que operam, né? Porque existem muitas pessoas que operam, não são Aham, cirurgiões, né? Aí sim. mandar cistotomia para mim e falar que não faço cistotomia, eu castro, mas eu não faço cistotomia. Então, assim, é É difícil, algo né? mais simples, né? É difícil, né? Mas a gente precisa estar sempre se atualizando, porque tem muita coisa nova, né? Hoje em dia eu fico vendo, tem muito local que já faz não faz mais a ovário salpingosterectomia, ou Sim, faz só a retirada do ovário, ou faz por vídeo. Então, assim, a gente precisa estar com a mente aberta, aprendendo de tudo um pouco, porque, assim, se a gente ficar apegado ao tradicional, ao que está no livro, a gente é atropelado, com né? certeza. Então, não é só você ficar no local e acabou e tá acomodado ali. Você tem que estar sempre se atualizando. Buscando melhorar, né? Pela gente e pelos pacientes também, né? Sim. Buscar sempre o melhor tratamento. Isso que você estava falando de sair da residência, né? Eu também saí e fui direto para o pontão, né? Porque ainda mais que eu estava em outra cidade, né? Então eu voltei para o Rio Né? e não Longe. conhecia aqui, né? Então eu tinha que ir para o plantão. E realmente eu também procurei as clínicas onde eu pudesse operar, nem que fosse só o paciente que eu atendesse, né? Ali no plantão. Sim. A gente sempre faz isso. É, pois é. Mas mesmo assim, isso me frustrava muito, porque plantão não é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Eu faço clínica geral, assim, domicílio e tudo mais, mas aquela coisa de ter que ficar 12 horas na clínica, parada, olhando pro teto, esperando brotar cliente, que tem dia que não tem nada, né? Tem dia que você não para, mas tem dia que você fica olhando, vendo as moscas passar, né? Gente, não, Sim. não tem. Isso me frustrava muito. Então, eu sempre busquei ir buscando outros lugares onde eu pudesse realmente só operar. E aí Sim. eu fui conseguindo sair um pouquinho dos plantões, né? Hoje eu não faço mais plantão. E aqui no Rio, pelo menos, né, tá essa onda de hospital popular, né? Ah, E realmente é o local, pelo menos aqui no Rio, que mais abre portas para os especialistas no geral, né? sim. Não é o lugar que vai te pagar melhor, não é o Você lugar que você acaba vai. ganhando por volume, né? É, mas lá onde eu trabalhava eu tinha salário fixo, na verdade. Eu tinha salário fixo e na teoria tinha uma meta, se passasse desse salário desse fixo, estilo plantão, né? Que tem o mínimo e a comissão. Mas normalmente ficava no fixo. E Aham. realmente os hospitais eles têm uma rotina muito grande, né? Quase uma rotina semelhante com a de um hospital universitário. Sim. Eu também, onde eu trabalhava, eu atendia muita coisa bizarra, muita coisa diferente, assim, que eu ficava, caralho, Eu já atendia muita atendi coisa coisa, diferente. como eu falei, eu já atendi coisa que animal, assim, que eu nunca peguei na residência. Eu também. Porque chegam umas coisas muito diferentes pra gente. Assim, Sim, isso é bom, né? A gente cresce muito com isso. sim, Mas com esses desafios, né? E e assim, realmente ter amigos, né? Para a gente poder discutir o caso, pegar opinião, saber outra conduta e escolher a nossa, né? É muito bom.
Sim, a residência, às vezes a gente se apega muito aos professores que estão ali, né? Tem os preceptores. Sim, Então, se der algum problema, eu sei que eu tenho alguém ali, né? E sempre. quando você vem para o mercado de trabalho, né? Você tem que muitas vezes pensar coisas que você não tinha pensado sozinho, porque muitas vezes vinha mastigado para você, né? Sim. Então, tá todo momento ligado, pensando quais possibilidades que podem acontecer. Assim como você também, eu saí da residência, fui fazer plantão, né? Quem nunca? Fui fazer o Sim. plantão. E nessa clínica que eu fazia o plantão, a proprietária me deu a possibilidade, né, de operar os meus pacientes. Então era, nossa, uau, né? Sair da Uau. residência, conseguir operar, uau. Só que a gente sempre quer novos desafios, né? É muito bom você ter novos desafios, né? Existem muitas técnicas cirúrgicas que eu ainda tenho vontade de aprender. A cirurgia torácica é algo muito assim que eu tenho muita vontade de aprender, né? Porque lá na residência não tinha parte de cirurgia torácica também. Por Então, mais que eu tenha estudado, visto muita coisa, é diferente, né? Da gente ser a responsável por fazer aquilo, né? exatamente. E na minha rotina ainda não apareceu, assim, um tórax para eu fazer. Mas o dia que aparecer, eu vou ver. O que aparece de vez em quando é uma hérnia, né? Diafragmática. Ah, hernia diafragmática. Aí você não tem que abrir tórax, não tem emoção. É, mas, assim, eu tenho muita vontade de aprender ainda muita coisa, né? Tava até conversando com o pessoal aqui hoje e com uma outra anestesista que eu opero às vezes, que eu gostaria muito de operar silvestres, de fazer um curso só de cirurgia de silvestres. Eu também, menina. Então, aí, Porque você vendo. A gente fazia silvestres lá na faculdade, né? E lá chegava um ou outro, de vez em quando. não, lá na rural, Ah, né? sim, Tinha sim, sim, na rural. Olimpíadas e tudo mais. E eu saí realmente do ramo de silvestres porque eu não gosto dessa coisa de pets silvestres, né? Eu gostava da parte de zoológico, essas coisas. E Sim, quando eu me apaixonei você era do Lias também, né? Você foi do Lias. Ah, então, sim, eu também. eu fui em dias, né, com o Ivaí e com a Makita. Sim, aí depois que vocês deixaram, aí entrou eu, a Isso, Bia. isso. Então, eu Aí gosto muito da eu parte tenho essa silvestre, só que vontade. eu também não gosto da clínica de pets não É, convencionais. Assim, não que eu não exatamente. gosto, mas não é o que eu mais gosto. Sim, aí eu vejo o Jefferson aí fazendo essas cirurgias em peixe, eu fico Sensacional, né? também tenho essa vontade. Daqui a uns anos, quem sabe, fazer uma especialização em cirurgia de silvestre. Não, top, muito bom mesmo. É uma Fizeram das uma minhas pergunta. vontades. Como vocês acham que está o mercado hoje para quem deseja ser cirurgião? No estilo que vocês estão comentando, ou seja, para quem quer somente operar? Então, Assim, eu é, acho que eu é, vejo a- muito. Oi? não, ele perguntou só para quem quer ser cirurgião, né, no mercado de trabalho. Eu acho que é, né? O que que acontece? Eu não sei se ele já é formado ou não, mas enfim. Independente de qualquer coisa, a gente não pode ser só cirurgião na vida, né? Todo cirurgião ele tem que saber clínica, ele tem que saber, no meu caso eu atendo onco, então eu preciso saber oncologia, enfim, mas a gente precisa saber a clínica na vida, né? Tem muita gente que quer operar e não tem ideia de nada, né? Então a gente precisa ser um bom clínico. E atualmente, no mercado de trabalho, como eu vejo, se você quiser só trabalhar com a cirurgia em si, eu vejo muito esses hospitais populares, mesmo que te dão a oportunidade de trabalhar como cirurgião. Sem você ter que ter. Muitas vezes esses hospitais eles te encaminham direto para a cirurgia. Você nem atende o paciente, você não passa pela parte clínica, né? Você vai direto para a cirurgia. Então, acredito que os hospitais populares, eles têm Eu dado acho essa oportunidade. o importante é não sair da faculdade achando que você vai sair da faculdade e já vai começar a trabalhar operando.
Porque Não. acho que eu falei isso em alguma outra live, a gente conversou também, que a cirurgia, tanto a cirurgia quanto a anestesia, acho que elas são as áreas que mais são propensas a ter complicações, né? Então, para você conseguir um espaço para operar em algum lugar, o dono do lugar tem que ter confiança em você. Ele não vai deixar E qualquer um. para isso você É, já esteve lá, você já atendeu lá, você já foi o clínico desse exatamente. local, a pessoa já Normalmente conhece, conhece o seu você trabalho. inicia fazendo plantão, né? Você inicia fazendo Exatamente. plantão, né? A pessoa vai te conhecendo, vai ganhando confiança, e aí as portas vão se abrindo, né? E ter amigos da mesma área também é muito bom, né? Porque aí, às vezes, surge uma cirurgia para algum outro cirurgião que ele não pode fazer e te indica, e aí você ganha espaço naquela clínica também para fazer em outros dias. Então, é tudo uma questão de networking também, né? Porque a Sim. cirurgia é uma área que exige confiança dos veterinários, entre o dono e o Ninguém vai cirurgião. colocar qualquer pessoa ali, né? Ninguém vai Sim, colocar uma pessoa que não conhece ali. Então tem muita exatamente. indicação também e tem você estar naquele local, né? Você trabalhar naquela clínica e a pessoa te puxa para cirurgia, para atendimento Vai ganhando cirúrgico. confiança, né? Ganhando É, confiança em você. exatamente. O que pode e o que não pode quando castra o cachorro. Como assim? Não entendi. Em relação ao quê? Põe aí. É, não entendemos. Muita coisa não pode, né? É, muita coisa. Coloca aí que a gente responde para você. E Isso. você quer saber mais alguma coisa, Jana? Então, acho que era isso, né, que a gente queria passar, né? Que a cirurgia ela é muito ampla, né? A gente não vai trabalhar só como volante, tem outros modos que a gente pode atuar no mercado de trabalho, né? Seja no Sim. mestrado, como você falou, a residência, né? É um ótimo caminho para você iniciar na carreira, né, de cirurgião. Fazer muitos cursos, né? Porque o cirurgião tem que estar sempre, não só o cirurgião, né? Qualquer veterinário, sempre se atualizando, buscando conhecimento, porque as coisas mudam muito rápido, né? Sim. E praticar, né? Praticar. Uma coisa que eu me arrependo de não ter feito na residência era ter aproveitado mais a utilização de cadáveres, né? Para fazer para praticar técnicas. Eu Ah, fazia sim. mais isso quando tinha alguma cirurgia específica, eu queria praticar. Mas se eu pudesse voltar, o que eu faria era passar mais tempo com o cadáver praticando coisas aleatórias por praticar, e não só porque ia ter alguma outra cirurgia. Aí, Na mais residência que você diz isso. isso? Na Na residência? residência, isso. Quando eu entrei na residência, eu também pensava muito dessa forma, né? Não, sempre que tiver um animal e eu puder praticar as técnicas, eu vou praticar. Mas eu acho que a gente acaba vivendo tão daquilo, né? Tipo, a gente realmente Sim. mora naquele lugar. A gente entra de manhã e sai de noite, né? Então, Uhum. muitas vezes a gente não consegue fazer isso, não tem tempo, né? Suga Mas muito, né? lá na UF tinham as aulas práticas, né? Não sei como funcionava na UENF. Então a gente praticava algumas técnicas em cadáver, sim. Mas nem todo mundo que vinha a óbito, nem todo animal que vinha a óbito, a gente tinha oportunidade de mexer, né? Aham. Então, muitas vezes por falta de tempo, a gente tinha que uma rotina grande, tinha que operar outros animais, então atender, ainda fazer a parte oncológica, né? Lá a gente faz toda a parte clínica e a parte cirúrgica oncológica, então a gente meio que se dividia em hoje você fica na quimioterapia, amanhã você opera, e era assim, né? Mas de qualquer forma, isso ajudou muito no meu crescimento profissional. E se eu pudesse, realmente eu praticava em outros animais, mas o tempo que eu não pude fazer isso, eu estava crescendo em alguma outra área. Né? Acredito Sim. que A tudo tem seu residência lado suga positivo. bastante, gente. Suga muito a gente, a residência. Sim. No final do segundo ano, a gente já tá morto.
Com certeza, ainda mais tendo que fazer TCC, cumprir a rotina do hospital. É cansativo, mas vale a pena. Não, com Vale muito a certeza, pena. com certeza. A gente reclama, né? Mas que falta que faz? Com Eu certeza. amava aquela rotina, né? Amava estar Com naquele certeza. lugar, amava os meus colegas de trabalho, os meus professores, era muito bom. Foi realmente muito bom e foi um tempo de muito crescimento para mim. E fazer só aquilo que a gente gosta também, né? Não precisar fazer plantão, atender outras coisas. Você foca realmente naquilo que a gente quer, que é operar, né? É, sim. Aí, o ruim disso é que a gente sai, né, de lá e a gente quer continuar só operando, né? É, E a gente vê que não é sim. muito basicamente assim. Mas É, essas três opções basicamente que a gente deu, né, da residência, do mestrado, dos hospitais populares, são oportunidades de você trabalhar fixo com a cirurgia, né? sim. E são todas muito boas, com seus pós, seus pontos, suas vantagens, suas desvantagens, de acordo com o interesse de cada um, né? Por exemplo, como a gente falou, o mestrado ele não vai te dar tanta oportunidade prática se você só desenvolver o seu projeto, mas tem a oportunidade de você estar em um hospital escola também e estar ali naquele meio. Então, a gente tem que decidir, né? Para qual área a gente vai, qual caminho trilhar. Isso é o mais importante, né? Saber o que que quer. Se você quer ser só professor ou se quer ter a prática, né? A prática cirúrgica mesmo. E eu acho que para ser um bom professor você tem que ter a prática cirúrgica, né? Isso que eu ia falar. Isso é muito importante. Eu ia falar, faz toda a diferença, né? Você só Você saber a teve ali, teoria é diferente. com certeza. Acho que era isso que a gente tinha para passar hoje, né? Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode É. encerrar. Vai ficar salvo no IGTV aqui. Aí, se quiser assistir depois, vou Isso. compartilhar. Obrigada, Kelly, pela presença, foi ótimo. Não, obrigada a você, Jana. Eu até falei, tava falando pra Janaína, ó, você que é menina das lives, você que faz um monte de live, mas até que foi tranquilo, né? Tranquilo, quando é bate-papo é Qualquer mais dia a gente tranquilo. marcou para falar sobre uma cirurgia específica. Vamos marcar. Vamos marcar a próxima. Então Beijo, tá. Kelly. Beijo. Fica Boa com Deus. noite. Boa Boa noite, noite. gente.